Bom, essa aula já está sendo gravada. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente iniciar essa nossa aula, né? Vocês já conseguem enxergar a minha tela aí? Sim, Sim, professor. senhor. Tá, ok. Os slides dessa aula de hoje, eles já estão lá na nossa área comum, tá? A nossa aula de hoje vamos dizer assim, é a primeira aula propriamente dita, né? Que a aula passada foi uma aula introdutória. Então a gente vai começar o curso, né, com esse tema chamado representação de estados, né? Nesse tema, representação de estados, a gente vai ter essa aula de hoje, a aula que vem e mais umas duas, eu acho. Uma ou duas, tá? Onde a gente vai verificar todos os conceitos relativos a esse tema, nesse tópico, tá certo? Então, hoje, final da aula de hoje, eu ainda não coloquei lá para vocês, né, mas a gente também teria eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios que eu não preparei, mas assim, a aula de hoje, ao final da aula de hoje, já seria interessante que vocês fizessem alguns exercícios. Eu vou providenciar ainda hoje, né, para que eu possa depositar lá para vocês possam começar a fazer, tá certo? Então a aula de hoje já teria alguns exercícios, mas ainda não coloquei, tá? Mas até o final do dia, né, eu coloco para vocês lá, tá bom? O tema dessa aula, né, a gente vai estudar hoje, é um tipo de representação no domínio do tempo, tá? Então a gente tem a equação diferencial, que é um tipo de representação no domínio do tempo, e o espaço de estados, ele também é no domínio do tempo, tá? Então hoje a gente vai ver como a gente sai, né, a partir de uma equação diferencial ordinária, como é que a gente, a partir dela, escreve a representação de estados daquele sistema, tá? Então a gente vai ver a descrição matricial, né, porque aí a gente vai organizar tudo em forma de vetores e matrizes, e vamos ver como é que fica a descrição, né, nesse novo formato, tá bom? E também vamos ver, como desenhar o diagrama em blocos do sistema a partir, dessas representações aí, tá certo? O diagrama em blocos, ele é interessante, por causa da simulação computacional, tá? Então, tem alguns programas computacionais, como o MATLAB, por exemplo, né, que você pode montar o teu sistema, né, você pode simular o teu sistema, a partir do diagrama em blocos dele. Você monta lá o sistema, né, coloca a excitação, coloca as condições iniciais e você consegue visualizar as curvas de resposta, né. Então o diagrama em blocos, nessa matéria de hoje aqui, vai ser nesse sentido, né. Então, para quem conhece, né, aquele simulador, aquele programa Simulink, né, que vem junto com o MATLAB, é útil também, dá para usar para simular sistemas, tá certo? Tá ok? Mas quem não tiver o Simulink também, não fique preocupado, que a gente vai fazer umas aulas de simulação, onde ao invés, né, de usar o diagrama em blocos, a gente vai usar uma outra ferramenta, né, para poder simular nesse programa que eu comentei com vocês na aula passada, que a gente usa no browser, no próprio browser da internet, tá? Mas quando chegar na hora, eu vou falar direitinho com vocês. Tá certo? Bom, aí, né, esse aí é o índice, né, da aula de hoje, do que a gente vai abordar, né? EDO, só para poder explicar, né, a gente vai partir dela, né, e escrever o espaço de estados, tá? Tá certo? Aqui, esse slide número 3 é só uma revisão, né, dos tipos de representação que a gente tem, né, e que a gente vai estudar nesse curso aqui também, é EDO, espaço de estados e função de transferência, né. As 2 primeiras são um domínio do tempo, e a última aí num domínio da frequência, a função de transferência.
tá? Função de transferência é uma coisa também que a gente vai ver, né, mas, no final dessa parte aí de espaço de estados, tá bom? Então, pessoal, nesse slide número 4 começa aqui então a nossa aula, né, a respeito de espaço de estados, tá? Esse slide número 4 é apenas um slide para a gente poder, introduzir o assunto, tá? Então aí logo no início tem uma equação diferencial, uma EDO, né, ordinária, né, com um coeficiente constante. Do lado esquerdo aí, o primeiro membro, você está vendo que a variável ordinária é o y, tá vendo? E a gente tem aqui, ó, onde está esse parênteses n aqui, é como se fosse a derivada dele, tá? Então tem a derivada enésima, é n menos 1, e vai caindo até a primeira ordem, até a ordem zero. Então, do lado esquerdo da equação, a gente tem uma combinação linear, né, das derivadas de ordem superior do y, que é a variável ordinária, né? Do lado direito, né, é tudo relativo à excitação. Então, também pode aparecer do lado direito, né, uma combinação linear da excitação e de suas derivadas de ordem superior até a ordem m de Maria aqui, tá vendo? Então, do lado esquerdo, a ordem é n, né, de nariz, e do lado direito a ordem é m de Maria, tá? Então, para sistemas físicos reais, o n é sempre maior ou igual a m, tá? Tá certo? Então, para sistemas físicos reais, né? Para sistemas só matemáticos, até pode aparecer alguma coisa diferente disso daqui, tá? Mas aí, se isso acontecer, é porque ele não vai representar, ele pode ser, ter uma descrição matemática, mas ele não vai representar nenhum sistema físico real, tá? Porque essa condição aí do n ser maior ou igual a m, ela implica num conceito chamado causalidade, né? Causalidade é o seguinte, para você ter um efeito, né, você precisa ter a causa, né? No mundo físico real é assim, né? Então, você tem um efeito é porque ele teve uma causa, não tem efeito sem causa, né? E quando você tem alguns sistemas dinâmicos, né, onde esse m aqui, ó, é maior do que n, né, não vai representar nenhum sistema físico, porque na verdade, quando esse m aqui é maior do que n, né, é porque as tuas variáveis elas vão depender de algo do futuro, né? Que isso é fisicamente inviável hoje em dia, né? Tá certo? Então, para representar sistemas físicos reais, o n de nariz ele tem que ser maior ou igual ao m de Maria, tá? Isso aí é a questão de representar coisas físicas reais, né? Que no nosso caso a gente está trabalhando com sistema de controle, a gente vai controlar coisas, algumas sistemas físicos reais, tá certo? Uma outra coisa, um lembrete também importante que está aí no slide 4, no pé da página, né, do slide 4, destaque aí com relação, né, à resposta de um sistema linear, né, invariante no tempo. A gente tem sempre, né, ela é sempre composta por uma parte chamada resposta livre, né, e por uma outra parte chamada resposta forçada. A livre, vocês lembram bem que é devido às condições iniciais, né? E a resposta forçada é devido à excitação, né? Então, se você tem excitação e tem condições iniciais, a tua resposta total do teu sistema é dada pela soma dessas contribuições individuais aí, né? Se tiver só uma delas, então a tua resposta total ela iguala a uma dessas aí, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão me escutando, né? Tava sim, professor. Não tô com Tá dúvida, ok. não. De vez em quando tem que perguntar, porque se ficar muito silêncio, pode ser que, né? Tá bom, tá ótimo. Então já entendi que vocês entenderam bem essa parte. Então vamos passar para o slide 5. Ó, o slide 5 é também um resumo, né, de como é que você sai de uma representação e chega a outra, né? Para você, por exemplo, você tem uma EDO, uma equação diferencial que representa a dinâmica de um sistema, então aqui tem o espaço para você
a partir dela obter o espaço de estados ou a partir dela obter a função de transferência, tá? Mesma coisa se você tem, né, já o espaço de estados num determinado sistema, como é que eu faço para achar a função de transferência? Aí tem aqui, olha, a maneira que você pode fazer, né? Esse VE aqui, eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Isso aqui é chamado variáveis de estado. Então, para eu ir da EDO para o espaço de estados, eu preciso definir variáveis de estado, tá? E para ir da EDO para a função de transferência é transformado Laplace, né? Aqui, mesma coisa, transformado Laplace. Então, em geral, para ir do domínio do tempo para o domínio da frequência, né? Que é o do azul para o vermelho, ou do verde para o vermelho, eu uso Laplace, tá? Agora, entre duas representações no domínio do tempo, aí não tem nenhuma transformada específica, né? É uma mudança de variáveis. Aqui, no nosso caso, né? Essa mudança de variáveis é definida como variável de estado, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, tá? Então, nesse slide número 6, olha o que aparece aí. Aparece exatamente a definição do que é um estado, o que é uma variável de estado, né? Essa definição, pessoal, é que vem nos livros aí, tá? É que eu reproduzi aí só para vocês saberem como é que vem escrito nos livros aí, ó. Então, o estado, né, é o menor conjunto de variáveis. O que são variáveis? Informações, né? Tá? Então, tal que o conhecimento destas, né, no instante inicial, que está escrito aí, t igual a t0, né, junto com a variável de entrada, né, determina completamente o comportamento do sistema para qualquer instante t maior ou igual a zero. Então, o que quer dizer isso daí, né? Que a variável de estado tem que ser a informação mais completa, né? Para você poder descrever completamente o teu sistema a partir do tempo inicial até onde você quiser analisar, né? Até o tempo final, tá certo? Aí está colocado T0, né? Porque esse tempo inicial ele pode ser um tempo qualquer, né? Um tempo que você inicia a análise, né? Tá certo? Então, olha só o exemplo que está aí, ó, essa equação diferencial de segunda ordem, né? Ó, que é a equação diferencial de segunda ordem, né? Com essa excitação U aqui, ó. Então, aqui, nesse exemplo, o autor escolheu como variáveis de estado a ordinária e a derivada dela, ó, tá? O número de variáveis de estado é igual à ordem do sistema. Se o teu sistema é de segunda ordem, então eu tenho duas variáveis de estado, tá? A escolha dessas variáveis de estado, vocês vão ver, né, que a escolha ela é assim meio arbitrária, né? Mas a literatura ela já traz, né, reportada aí algumas escolhas específicas que facilitam a vida de quem está mexendo com esse assunto, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais disso, tá? Então, aí, esse diagrama que está aí no slide 7 é um diagrama ilustrativo do que acontece quando a gente sai da EDO e representa no espaço de estados, tá? Então, o que é uma EDO? A EDO, em geral, é uma equação só, né? De ordem N de nariz, né? Como a gente viu lá no slide inicial, tá? Quando você passa para o espaço de estados, você vai produzir N equações diferenciais de primeira ordem. Então, na verdade, por que são N EDOs? Porque é uma para cada estado. Então, se eu tenho uma equação diferencial de ordem N, eu naturalmente tenho que ter N estados, N variáveis de estado. E cada variável de estado vai ter a sua dinâmica separada. Mas é uma dinâmica de primeira ordem, conforme está escrito nesse diagrama aí. Então, eu saio de uma representação, né, de uma EDO, né, de ordem N, e vou até uma outra representação onde eu tenho N variáveis de estado, cada uma delas com a sua equação de primeira ordem, tá? A forma, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu saio de um e vou para o outro? A forma de fazer isso é o objetivo da aula de hoje. A gente vai aprender, né? Vamos ver alguns exemplos de como a gente faz isso, né? A regra geral, pessoal, é uma só, né? A regra geral é uma só, e aí você vai, aí depois fica por conta do algebrismo, né? Manipulação algébrica para poder chegar no resultado, tá? E depois, no final, organizar em forma de matrizes. Tá certo, pessoal?
Então vamos passar para o próximo slide. Tem uma coisa interessante que está nesse 8º slide, que é uma questão de convenção, tá? Aí no pé do slide 8, tem um diagrama representativo de um sistema, tá? Então tá lá, o que está escrito aí nesse diagrama, né? Que o meu sistema, ele tem uma entrada U ou uma excitação U, né? E tem uma saída Y, né? Ou em sistemas a gente chama de resposta, mas essa aí é a variável de saída, né? Na verdade, a resposta do sistema, ela se manifesta na saída do sistema, né? Então, eu tenho uma excitação U, eu tenho uma saída Y, e tem um quadradinho ali embaixo, olha lá, que representa as variáveis de estado. As variáveis de estado são variáveis internas do sistema, tá? Elas podem ou não aparecer na saída também, tá? Elas podem ou não, tá certo? Elas podem compor a saída também, tá? Mas elas são variáveis de dentro do sistema, tá? Então, olhando para esse diagrama, pessoal, eu só tenho uma entrada e só tenho uma saída. Então, quando você escreve a EDO respeita esse diagrama aí, tá? Então, quando a gente for escrever o espaço de estados, também tem que respeitar esse diagrama. O que quer dizer respeitar o diagrama? Eu tenho que ter uma entrada só, que é a excitação, U, tem que ter uma saída só, que é o Y, tá certo? E dentro do sistema eu posso ter tantas variáveis de estado quanto forem a ordem do sistema, tá certo? Mas no meio aí do slide, olha lá o que está aparecendo, ó. Na primeira equação, está aparecendo lá, ó, a derivada do primeiro estado igual a uma função, né? Derivada do segundo estado é igual a uma outra função. Derivada, né? Aí, né, pontinho, pontinho, até a ordem n, né? Tem a derivada do estado n, é igual a uma outra função. E também tem a saída lá, o y. O y também é uma outra função. Quem são essas funções f1, f2, fn, né, e fy? Essas funções, pessoal, elas têm que ser necessariamente combinações lineares das variáveis de estado, como está escrito aqui, ó, x1, x2, blá, 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 até xn, e da excitação. Então, nessas funções aqui, ó, só pode aparecer variável de estado e entrada, né, e ou entrada, tá? Isso vai acontecer em todas as funções. Isso significa que aí nessas funções não pode aparecer mais nenhuma outra coisa que não seja variável de estado e ou excitação, tá? Então, assim, isso é exatamente quando você respeita essa regra, você acaba respeitando esse diagrama, né? Qualquer coisa diferente disso daqui que ocorre aqui em cima vai violar esse diagrama aqui do sistema, tá? Então, para não violar, a gente precisa que todas essas funções, que são diferentes, né? Que elas tenham na sua composição apenas variáveis de estado e ou excitação, né? Excitação, ou como a gente chama aqui nessa disciplina de variável de controle também, ou variável de entrada, tá bom? Entenderam essa questão? Então, quando a gente fizer os exercícios aqui, eu sempre vou destacar esse ponto, né? O que está aparecendo? Se não está aparecendo, tem que aparecer, né? Tá certo? Sempre vou colocar esse ponto aqui na hora de fazer os exercícios, tá certo? Bom, aí, uma vez que você descobriu aquelas funções todas para cada variável de estado, né? E aí você vai fazer o seguinte, você vai organizar, né, as tuas variáveis de estado como se fosse um vetor, né, onde o primeiro elemento é o primeiro estado, o segundo elemento é o segundo estado, e assim vai até o enésimo estado, tá? É um vetor coluna sempre, tá? Se você organizar as tuas variáveis de estado na forma de um vetor, ele vai passar a ser chamado de vetor de estados, tá? E aí, todas aquelas equações que a gente viu no slide anterior, né? Todas essas equações que eu fiz linha por linha, agora eu vou poder fazer em forma de matriz. E vai ficar nesse formato que está aqui, ó. Que leio assim, né? A derivada do vetor de estados é igual a matriz A vezes o vetor de estados,
mais uma matriz B vezes a excitação. A saída do meu sistema vai ser igual a uma matriz C vezes o meu vetor de estados, mais uma matriz D vezes a minha excitação. Então, todo o sistema pode ser colocado nessa forma aqui, tá, pessoal? O que vai ficar faltando é a gente definir quem é a B, C ou D. Então, num problema de espaço de estados, né, a gente quer chegar nessa formulação aqui, ó. Eu quero escrever as matrizes A, quero escrever a matriz B, quero escrever a matriz C e a matriz D, tá? Esse que é o objetivo de escrever na forma de espaço de estados. Bom, e daí, o que acontece? Uma vez que você tem o espaço de estados, né, você também pode representar esse sistema todo aí em forma de diagrama em blocos, né? Aí embaixo, no pé do slide 9, tem aí os elementos básicos, né, que a gente precisa para construir qualquer diagrama no espaço de estados, né? Então, temos aqui o integrador, né? O integrador é aquele que eu recebo a derivada na entrada, integro e obtenho a variável de estado na saída, né? Ou melhor dizendo, se a saída do integrador é a variável de estado, é porque na entrada tinha a derivada dela. Entrou, né, a derivada dela. Temos o somador, né, que pode ser somador ou subtrator, tá certo? Esse somador ele tem várias entradas, que são as parcelas aqui, ó. Cada entrada representa uma parcela e tem uma única saída que é o resultado, tá? Então eu posso ter várias entradas. Se uma dessas entradas aqui for uma subtração, vai aparecer um sinalzinho menos do lado da setinha, né? Então, se aparecer um sinal menos do lado da setinha, né, das entradas, significa que aquele elemento, ao invés de somar, está subtraindo, tá? E na saída aqui não tem sinal nenhum. Se não tiver sinal nenhum, é que subentende-se que é tudo soma, tá? E tem um bloco multiplicador, né, que exatamente que é um fator de multiplicação. Se eu tenho um sinal entrando aqui, aqui vai sair K vezes o sinal que entrou. Então, esse K aí, né, positivo ou negativo, representa uma constante de multiplicação, tá? Então, com esses 3 blocos aí, a gente consegue construir qualquer diagrama em blocos aí de um espaço de estados, tá certo? Isso, pessoal, porque exatamente porque, como vocês podem ver no slide anterior, né, 2 slides anteriores, né, a gente só tem equações de primeira ordem, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma derivada de primeira ordem, essa aqui é outra derivada de primeira ordem. Então, na verdade, eu só vou precisar de um integrador, né, para descrever todas as minhas equações, tá? Mas vamos ver tudo isso daí passo a passo com os exemplos. Acho que nesse slide aqui, nessa aula, acho que tem 2 exemplos, né, para a gente explorar bem todas essas características aí, tá? Então, olha, aqui está escrito exemplo 2, né, mas deveria ser 1. Então, olha esse exemplo aí, pessoal. Uma função de segunda ordem, olha lá. Olha os coeficientes A, B e G, né? Quem é a variável de entrada? É o U, ó. Quem é a variável de saída? É o Y. Aqui está dizendo que o y é a própria variável ordinária da equação diferencial, o próprio x aqui, ó. Então, pessoal, o que está sendo pedido aí nesse exemplo? Olha lá, item A. Escreva uma representação de estados para o sistema na forma matricial. E B. Desenhe o diagrama em blocos. Então, tem 2 coisas que estão sendo pedidas aí, né? Na forma matricial significa achar as matrizes A, B, C e D, né? E o diagrama em blocos é usar aqueles blocos principais ali para montar o diagrama do sistema, tá certo? Bom, quais são os passos aqui, pessoal, para fazer qualquer projeto, qualquer transformação para o espaço de estados? Primeiro passo é escolher as variáveis de estado, tá? Nesse nosso caso aqui, a função é de segunda ordem, então, desculpa, a EDO original é de segunda ordem, então a gente vai ter 2 variáveis de estado. Então, o número de variáveis de estado é igual à ordem do sistema original. Tá? Segundo, derivar cada estado uma vez em relação ao tempo. Claro, porque quando você escolhe as variáveis de estado, x1, x2 e assim vai, né?
o formato final delas tem que ter uma derivada de primeira ordem, então tem que derivar todo mundo uma vez em relação ao tempo, né? Para obter aquela forma fechada que a gente viu aí nos slides anteriores. Depois que você tiver a equação de cada variável de estado, né? Aí você tem que organizar as variáveis em forma de vetor e escrever a forma matricial, tá? Vamos ver como é que fica isso direitinho, tá? Uma coisa aqui importante para lembrar para vocês é o seguinte: quem for ler o livro, né, e estiver estudando em outras referências aí, que eu até aconselho, né, vocês vão notar o seguinte: se você consultar a literatura, você vai verificar que existem várias maneiras para você escolher as variáveis de estado, né? Então, então, assim, as matrizes que você vai obter lá no final, elas podem ser diferentes dependendo da escolha que você faz anteriormente, tá? No início, tá? Então, na literatura, até explica-se, né, que existem algumas formas, dicas, né, para você escolher as variáveis de estado, que cada forma diferente vai te dar uma matriz de formato diferente, tá? Embora essas matrizes elas tenham formatos diferentes, o sistema como um todo, no final, ele é equivalente à equação original, à equação diferencial original, tá, pessoal? Então, esse é um ponto. O que eu quero dizer com isso é que não existe uma única representação de estados para um sistema. Então, para uma mesma equação diferencial, eu posso ter 2 ou 3 representações de estado diferentes, mas elas são equivalentes entre si, tá? Tudo depende da forma como você escolhe esse primeiro passo aí, que é a escolha das variáveis de estado, tá? Aqui no nosso curso, eu vou adotar um tipo de escolha que é a mais simples, né? Inclusive também em alguns livros, algum livro-texto, por exemplo, do Ogata é o que ele adota também, né? Que é mais simples, as equações ficam bem mais fáceis de desenvolver, né? De efetuar. E no final a gente sempre acha lá uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C, uma matriz D, sem muita ginástica, tá? Fazendo tudo direitinho, passo a passo, tá? Então, essa forma que eu vou adotar com vocês é chamada de forma canônica controlável, tá? Então, se você estiver lendo o livro ou alguma outra referência, se você estiver lendo e aparecer esse termo, forma canônica controlável, né? Ou forma companheira, é exatamente esse tipo de formulação que a gente vai usar nesse curso aqui, que é para escolher as variáveis de estado, tá? Existem outras formas, tá? Tem a forma observável, tem a forma de Jordan, tem a forma de Kalman, tem uma série de outras formas canônicas, né? Inclusive essas outras aí, elas até têm passos adicionais aí, tá certo? Essa canônica controlável, ela é a mais simples delas, né? E o resultado ele sai mais, o resultado é mais rápido, tá certo? Por isso que eu vou adotar isso é, nesse curso aqui, tá certo? Mas o que vocês têm que ter em mente é que não existe uma só representação de estados. Podem existir várias representações de estado para o mesmo sistema, mas elas são equivalentes, tá? São todas equivalentes. Então, de repente, vocês não notaram, né? Mas lá no enunciado do problema eu escrevi, ó, escreva uma representação de estado, uma, ou seja, não é a, né? Representação de estado é uma, ou seja, você vai escolher uma, né? Uma que funcione, né? Para representar aquele sistema, tá? Então, aqui, nesse problema aqui, não está nem sendo exigido que tipo de formulação você vai usar, né? Mas o que eu vou explicar para vocês é a forma canônica controlável, tá? Então, vamos até lá. Então, olha lá, pessoal. Então, como eu falei para vocês, como o nosso sistema original tem 2 estados, eu vou ter 2 variáveis de estado. É de ordem 2, desculpa. Então, eu vou ter 2 variáveis de estado que eu vou chamar genericamente de x1 e x2. Então, na forma canônica controlável, como é que eu escolho as variáveis de estado? Então, o primeiro estado é a variável independente da equação diferencial, ou ordinária, né? É o x, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, olha lá. Aqui, ó, é o x, ó.
Então, eu escolho como primeiro estado x. E daí por diante, eu vou derivando uma vez a cada estado. Então, o segundo estado vai ser derivado da primeira. Se tivesse mais um estado, seria derivado da segunda e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu escolho dessa forma, eu estou adotando a forma canônica controlável, tá? Então, é a variável da equação diferencial. Depois eu vou aumentando, né? Cada estado que aumenta, eu vou aumentando a derivada. Aí fica dessa forma, tá certo, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Até esse passo 1, alguma dúvida? Não, pessoal. Então, o segundo passo agora é pegar essas duas equações aqui e derivar cada uma vez em relação ao tempo, que aí eu vou chegar na forma, né, que eu preciso. Então, se eu pegar essa primeira equação e derivar uma vez, dos dois lados, é o que aparece, ó. Derivada do primeiro estado é a derivada de x. Mas a derivada do x é o segundo estado. Olha lá. Então, veja, pessoal, do lado esquerdo, derivada do estado. Do lado direito, combinação linear de estados. Aqui, ó, apareceu o x2. Então, essa equação aqui, ó, está pronta. Que equação é essa? Derivada do x1 é x2. Está pronta essa equação, né? Por quê? Porque só apareceu variável de estado do lado direito. Vou pegar a segunda equação e derivar os dois lados. Vai aparecer derivada do segundo estado é igual a derivada segunda do x. Aí eu vou ter que ir lá na equação diferencial. Ó, vou pular aqui o slide rapidinho, ó. Vou para a equação diferencial aqui, ó. A derivada da segunda do x, ó, é gu menos bx menos ax ponto. Então, vou escrever isso lá, ó. Olha lá. gu menos bx menos ax ponto. Ó, x ponto não pode ficar aqui, nem x, tá? Então, por quê? Porque só tem que ter variável de estado aqui, ó. Mas eu sei que o x aqui, ó, é variável de estado, é x1, então eu substituo aqui. E o x ponto também é variável de estado, então eu substituo aqui. Então, eu vou ficar com menos ax2 menos bx1 mais gu. Perfeito. Então, do lado direito, eu só tenho variável de estado e entrada. Perfeito. E ficou faltando a equação da saída, né? A equação da saída lá é x, mas x é variável de estado? Ó, é x1. Então, agora eu vou reescrever essas equações. Olha lá como é que ficam as equações. Do lado esquerdo, derivada da variável de estado, está aqui, ó. E do lado direito só pode aparecer combinação linear dos estados. Aqui está ok. E aqui também está ok, ó. Só pode aparecer variável de estado e entrada. Está aqui, ó. Saída, mesma coisa. Então, essa equação aqui, esse conjunto de equações, está pronto. Isso aqui é uma representação de estados, tá, pessoal? Mas não está no formato matricial, está no formato isolado, né? Linha por linha. E o enunciado pede para escrever no formato matricial. Para fazer o formato matricial, eu vou pegar um vetor x maiúsculo aqui, ó, e dizer que ele é o vetor de estados. Então, o primeiro elemento é o primeiro estado, o segundo elemento é o segundo estado. Esse transposto aqui é para dizer, né, que esse vetor, em geral, ele é sempre um vetor coluna, né? Eu coloquei na horizontal aqui por uma questão de espaço, né? Aí eu coloquei esse transposto aqui para deixar claro que esse vetor de estados aqui, ó, ele é um vetor coluna, né? Um vetor na vertical. Então, agora o que eu vou fazer, pessoal? Vou escrever essas equações aqui, ó, baseado nessa formatação vetorial aqui, tá certo? Então, o que eu faço? Olha, aqui está escrito o seguinte, olha, x1 ponto, né, derivada do primeiro estado, derivada do segundo, né? Então, se eu derivar esse vetor aqui, vai aparecer derivada aqui e derivada aqui, né? A derivada de um vetor é a derivada de cada elemento do vetor, tá certo? Então, para obter a derivada de um vetor, basta eu derivar cada elemento dele, né? Então, eu vou ter aqui, ó, a derivada do vetor, vai aparecer aqui, ó. Então, aqui vai ter uma matriz que vai combinar os elementos e vai ter que multiplicar pelo vetor de estados, tá certo? Lembrando aqui, né, que aqui em cima é x1 e aqui embaixo é x2. Quando multiplicar esse vetor por essa matriz, tem que sair essas equações aqui de volta, tá? Então, se eu multiplicar pela primeira linha aqui, ó, é um produto escalar, correto? Então, vai ser x1 vezes 0, dá 0, x2 vezes 1 é x2, tá aqui, ó.
Então, a equação do primeiro aqui é x2. Se eu pegar aqui o primeiro, x1 vezes menos b é menos x1b, né? E x2 vezes menos a é menos ax2. Está aqui, ó, menos bx1 menos ax2. Mais g vezes u, está aqui, segunda linha, tá? Então, se eu pegar cada linha da matriz aqui, ó, vai ser a equação de um dos estados. Peguei, na primeira linha é a equação do primeiro estado. Na segunda linha é a equação do segundo estado, tá? A matriz é uma forma de, vamos dizer assim, de compactar essas relações lá em cima, tá? E quem é a variável de saída não é x1? Então, também escrevo na forma de c vezes o x. Então, o primeiro elemento aqui é x1 vezes 1 dá x1, tá aqui. O segundo elemento aqui é x2, x2 vezes 0 é 0, então, tá vendo? Aparece só x1, tá? Nesse caso aqui, não apareceu a matriz D, tá certo? Porque se você olhar bem lá nos slides anteriores, a matriz D, ela multiplica a variável de entrada, mas não tem variável de entrada na saída, ó. Então, por isso que não aparece matriz D aqui, né? Essa matriz A, pessoal, é chamada de matriz de transição de estados, tá? A matriz B é chamada de matriz de entrada ou matriz de controle. A matriz C é chamada de matriz de saída. E a matriz D, quando tem aqui, né, quando ela existe, ela é chamada de matriz de transmissão direta, né? Transmissão direta significa exatamente isso, né? Como a entrada está conectada com a saída, né? Então, se a matriz D existir, significa que existe uma ligação direta, né? A matriz D, é a ligação direta entre a entrada U e a saída Y. Quando ela não existe, é porque não existe uma ligação direta, né? A ligação é feita pela dinâmica, né? O que eu quero dizer com isso? Ó, aqui o U está aqui, tá vendo? O U, ele influencia a dinâmica do X2, tá? E o X2 influencia a dinâmica do X1. E quem é o X1? Não é a saída? Então, o U influencia o Y, mas não é diretamente, é pela dinâmica. Então, a energia que tem aqui, ó, no U, ela é processada primeiro por essa equação, depois é processada por essa equação e depois é que ela vai para a saída, né? Por isso que é chamado de dinâmico. Quando tem o termo D, aí a resposta, né, desse sistema é instantânea, porque quando tem o termo D, eu tenho uma ligação direta entre a entrada U e a saída Y. Então, esses sistemas que têm uma matriz D ali, são sistemas que respondem instantaneamente. Por quê? Porque eu tenho uma ligação direta da entrada com a saída, através dessa matriz D, né? Quer dizer o seguinte, que se eu ligar o sistema e se eu tiver uma excitação, ela já vai sair na saída imediatamente, né? Ela já vai ser transmitida para a saída imediatamente, tá? Vocês entenderam esse exemplo aqui, pessoal, até esse ponto? Professor, licença, Alguém? Sim. Sim. O senhor pode explicar de novo essa questão do U ser indireto, por favor? Porque para mim não ficou muito claro. Sim, vou voltar aqui, ó. Essa equação aqui, ó, essa equação, a matriz D, tá vendo? Quando ela é zero, né? Então, a saída só depende das variáveis de estado. Mas as variáveis de estado, elas estão sendo geradas aqui, ó. Tem uma dinâmica, né? A equação diferencial revela uma dinâmica, tá certo? Então, eu tenho aqui uma excitação. Essa excitação, ela influencia nas variáveis de estado, tá? Então, assim, quando você injeta uma energia aqui, isso aqui é uma equação diferencial, ela vai demorar para processar a informação, tá? Quando ela processa informação, ela vai atualizar o vetor x, que também aparece na saída. Então, quando esse d é zero, o y só responde com um x aqui. Mas o x também está ligado no u, mas não diretamente, está ligado por uma dinâmica, né? Tá certo? Quando você aplica uma excitação numa dinâmica, tem elementos lá dentro que armazenam energia, e aí a energia ela não sai diretamente na saída, ela é processada, né? Os elementos trocam energia, balanceia, equilibra, e depois que a saída responde, tá certo?
Então, demora. Então, a tua saída demora para responder em relação a essa entrada aqui. Quando a matriz D existe, ela é diferente de zero, então ela é uma ligação direta, olha aqui, ó, D está ligado diretamente com a saída. Então, quando você ligar o teu sistema, se eu tiver excitação, qual vai ser a minha saída? Vai ser D vezes U, instantaneamente, tá? Ficou claro ou não? Ficou. Obrigada, professor. Alguém tem quer mais algum esclarecimento? Pode perguntar, pessoal. Bom, o que está feito nesse slide 13... Professor, Pode falar. o resultado das matrizes, ela é sempre padrão, né? Tipo, com 0, 1, as posições dos números é padrão, né? Já dá previsto, certo? Você diz o formato? Os elementos das matrizes. Ah, sim, Isso daí é por causa da forma canônica que a gente adotou, tá? Então, a forma canônica controlável, a matriz ela fica desse formato aí, tá certo? Quando a ordem aumentar, você vai ver que vai aparecer nas primeiras posições, vai aparecer 0 nas primeiras posições, tá? E isso é uma característica estrutural da forma canônica controlável, que é o que a gente está adotando aqui, tá? Em geral, o que vai acontecer é que é só a última linha que vai estar preenchida de elementos, né? Óbvio, né? Se B e A forem diferentes de zero, tá certo? Mas as linhas iniciais elas vão estar preenchidas assim, 0 com 1, ou 001, ou 0001, dependendo da ordem do sistema, tá? E isso é uma característica estrutural desse formalismo aí, dessa forma canônica, tá certo? Mas ela é padronizada sim, viu? Ela tem esse padrãozinho sim, tá? Tá ok? Tá sim, professor. O que está faltando agora é a gente desenhar o diagrama em blocos, tá? A gente fez as equações isoladamente, depois passou para a forma matricial, tá? Então, respondemos o item A. Agora falta responder o item B, né? Aliás, é o item 1 e o item 2, né? Que é o diagrama em blocos. Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal? Estão vendo essa equação aqui? Isso aqui é uma derivada de primeira ordem, tá vendo? Isso aqui também é outra derivada de primeira ordem. Então, na verdade, eu vou precisar de 2 integradores, um para cada estado. É o que está escrito aqui no próximo slide, olha lá. Então, eu preciso, para cada integrador, na verdade, para cada variável de estado, eu preciso de um integrador, tá? Por quê? Porque a saída do integrador é a própria variável de estado, e na entrada dele é a derivada da variável de estado. Onde é que aparece a derivada aqui, pessoal? Aqui, ó, do lado esquerdo, ó. Uma derivada, né? Aqui a outra derivada. Então, tem uma derivada aqui que aparece aqui. Tem essa segunda derivada que aparece aqui. Então, tem o x2 que aparece aqui, aqui o x2 aqui, ó. E tem o x1 que aparece aqui, Então, esse integrador aqui tem bastante já dos sinais que eu preciso para montar essas equações aqui. O que está faltando aqui é o sinal de entrada, que vem do mundo exterior, que é o U, e o sinal de saída, que é o que você vai jogar para a saída aqui. Mas o sinal de saída, olha lá, é o próprio primeiro estado. Então, na verdade, tu já tem ele aqui, ó. Falta só você jogar ele para fora do sistema, tá? E falta aqui eu injetar o U aqui para poder compor, tá certo? Então, agora o que acontece, pessoal? Eu vou pegar esses 2 blocos que estão aí, vou tirar derivações ali da saída dos integradores, vou usar os multiplicadores, vou usar os somadores para poder fazer o quê? Gerar essas 2 equações aqui, ó. Tá? Então, olha aqui que eu vou precisar, pessoal. Na derivada do primeiro estado, eu só preciso conectar o segundo. Olha lá. Então, é só pegar esse cara aqui, ó, pegar um fio aqui e jogar aqui. Por quê? Porque a derivada do primeiro estado é igual ao segundo. Está escrito aqui, primeira equação. Para compor a derivada do segundo estado, eu preciso de 1, 2, 3 parcelas. Eu preciso de um somador com 1, 2, 3 parcelas. Então, eu vou colocar um somador aqui, ó, com 3 entradas. Olha lá. Tá vendo? Olha lá.
Olha o primeiro aqui, ó. A derivada do primeiro estado é o segundo. Liguei aqui direto. E para compor a derivada do segundo estado, eu preciso de 3 parcelas. 1, 2, 3. Uma parcela, olha lá, é menos 1A, que é um multiplicador, vezes o segundo estado. Então, pego um fio aqui, ó, uma derivação, passo por um multiplicador e somo lá, ó. Onde o menos está aqui dentro já, esse menos, tá? E tem aqui outra parcela, menos B vezes o primeiro estado. Pego uma cópia aqui do primeiro estado, multiplico por B e jogo no somador. E fica faltando só a parte da excitação, que é a excitação multiplicada por um G e somo lá também. Está aqui. E quem é a saída é o primeiro estado. Então, se eu passar uma linha aqui, ó, entre o U, envolvendo tudo que está entre o U e o Y, eu vou ter aquele meu bloco lá do início, que eu mostrei para vocês, que tem uma entrada U, uma saída Y, e lá dentro tem os estados X1 e X2. Tá? Entenderam como é que faz essa diagrama em blocos? Então, eu escolho um integrador para cada variável de estado. As variáveis de estado, elas são as saídas desses integradores. Forçosamente, né, nas entradas de cada um vão ser as suas derivadas de primeira ordem, respectivamente. Tá? E como é que eu faço para montar o meu circuito? Olha, o meu diagrama. Eu vou ler as equações, né? Quem é que se iguala a quem e quem é que soma aqui para poder dar o outro, tá? As equações de estado, pessoal, elas são equações de formação para as derivadas dos estados, né? Então, é sempre assim, ó, derivada do primeiro estado igual a alguma coisa, derivada do segundo estado igual a alguma coisa. Essa alguma coisa já está tudo aqui pronta para você ligar, é só você ligar os bloquinhos, né? Então, pega lá uma cópia do sinal, multiplica pelo coeficiente e joga no somador, né? Como é que eu vou saber quantas entradas de somador vai ter? É só olhar o número de parcelas aqui, ó. Uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. Então, é um somador que tem 1, 2, 3 entradas. É isso, pessoal. Tá? Entenderam bem como é que faz esse diagrama, pessoal? Sim, professor. Esse diagrama do jeito que está aqui, já dá para você colocar lá no Simulink, né? E simular. Colocar aqui uma estação e ver o gráfico que sai aqui, ó. É claro, né, que tem que escolher os valores para B e para A, né? Para poder ver alguma coisa sair lá, né? Tá certo? Então, aquela EDO lá do início, a gente pode simular no simulador numérico isso aqui, ó. Tá certo? Você pode simular o comportamento dela, tá? Nesses simuladores, né, que tem parte gráfica, como por exemplo o Simulink do MATLAB, você pode clicar dentro lá, né, lá na área de trabalho dele lá, você pode clicar nesses integradores aqui e tem lá uma janela para você colocar as condições iniciais, tá? Porque as condições iniciais são nas variáveis de estado, ou seja, qual é a condição inicial do x1? Você pode clicar aqui e colocar 10, menos 1 ou 0, né, se você quiser. Aí você clica aqui e coloca a condição inicial do x2, menos 1, menos quanto você quiser, tá? Então, assim, você consegue simular uma equação diferencial de um sistema real, tá certo? Se você tiver os parâmetros todos, se você conhecer o A, se você conhecer o B, se você conhece o G e as condições iniciais, quem é a excitação, você pode muito bem plotar a curva de comportamento daquele sistema. Você pode simular aqui tranquilamente, tá? Na verdade, essas ferramentas aqui matemáticas foram criadas para isso, né? Para que pudesse fazer uma análise, né, desses sistemas aí, tá certo? Entendido, pessoal? Podemos passar então ao próximo exemplo? Tá ok. Sim, professor. Olha, esse exemplo aí é um exemplo maior, tá? É um exemplo de terceira ordem, uma equação diferencial de terceira ordem, tá vendo? Ela não está completa, tá? Por quê? Ela tem o termo de terceira ordem, mas está faltando o de segunda e o de primeira, né? E aqui tem o termo de ordem zero, né? Porque a derivada de ordem zero de qualquer função é ela mesma, né? Então, é uma equação diferencial incompleta do lado esquerdo, né? Só tem terceira ordem e ordem zero. Não tem problema, tá?
Não tem problema. O espaço de estados, esse algoritmo que a gente acabou de estudar agora, né? Ele serve para qualquer DO, tá, pessoal? Qualquer DO, completa, incompleta, qualquer uma delas. Só você seguir aquelas etapas direitinho, que sempre vai ter uma resposta lá no final, tá? Então, aqui, ó, a excitação U, tá certo? E aqui, olha o que acontece, pessoal. A minha variável de saída, olha como é que ela é formada. Ela vai ser o x, que é a variável independente, né, ou ordinária, e 2 vezes a derivada do x, ó. Então, uma combinação linear é uma soma, né, de x com 2 vezes x ponto. Tá certo? Então, até aqui não tem mistério nenhum. É só a gente fazer exatamente como está lá nos passos, tá certo? Substituir os estados no lugar onde eles vão aparecer, equacionar, tá certo? E ir até o final. O que pode ter aqui de mais, assim, um cuidado que a gente precisa ter? O cuidado é na hora da substituição, tá? Porque às vezes você substitui x por x1, né? É fácil, né? Mas às vezes ao invés de substituir um por outro, você tem que substituir um por uma funçãozinha, tá? E esse é o cuidado que tem que ter na hora de substituir, tá certo? Na hora de substituir, colocar parênteses direitinho para você saber, tem que multiplicar todo mundo um pelo outro para não ter problema de erro de matemática, né? Então, o que está sendo pedido nesse exemplo 3? Está sendo pedido, né, a representação de estados, né? Uma representação na forma matricial, é a mesma coisa, desenhar o diagrama em blocos, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de ordem maior, só para a gente poder ver como é que é a evolução, né, do método, tá certo? O método é o mesmo, né? Claro que você vai ter mais equações, né? Bom, aí quando a ordem aumenta, o trabalho aumenta um pouquinho, mas é por causa do número de elementos que vai ter. Então, a gente vai escolher as variáveis de estado. Então, já sabemos, pessoal, que para um sistema de terceira ordem, né, eu vou ter 3 estados, tá? Vamos ver como é que fica a solução. Então, olha lá, para uma equação de terceira ordem, eu vou escolher 3 estados, né? Vou chamar x1, x2 e x3, e vamos adotar a forma canônica controlável, ou seja, o primeiro estado é a variável de interesse, né, a variável ordinária, e aí eu vou aumentando a ordem da derivada. Então, no segundo estado vai ser a derivada do x, e o terceiro estado vai ser a derivada segunda do x, tá? Essas são as minhas variáveis de estado. Isso aqui está no formato que a gente precisa? Não. A gente precisa derivar todas essas equações aqui uma vez em relação ao tempo. Então, fazendo assim, olha o que acontece. Derivando essa equação uma vez em relação ao tempo, eu vou ter derivada do x1 igual a derivada do x. A derivada do x é variável de estado? É aqui, ó. É o x2. Então, lado esquerdo, derivada da variável de estado, lado direito, variável de estado. Então, essa equação está fechada, está pronta. Passar para a segunda aqui, ó. Derivada do segundo estado vai ser igual à derivada segunda do x. A derivada segunda é variável de estado? É, ó, x3. Então, a derivada do segundo estado vai ser igual ao terceiro estado, tá? Então, aqui do lado esquerdo, derivada da variável de estado, e do lado direito só aparece variável de estado. Então, perfeito, essa equação também está fechada, tá? Vamos para a terceira equação, olha lá. Terceira equação, a derivada primeira, né, da variável de x3 vai ser igual à derivada terceira do x. Então, aqui nessa última equação, eu preciso ir lá na equação diferencial, ó. A derivada terceira do x, quem é? É 5u menos 2x. Então, vai dar menos 2x mais 5u. Mas o x é variável de estado? É x1. Então, já substituo direto aqui, ó. Menos 2x1 mais 5u. Se do lado direito eu tiver combinação linear de variável de estado e entrada, então já está fechada a equação. Está totalmente coerente com o que manda a convenção, tá? E a saída, hein, pessoal? Olha lá a saída, ó. 2 vezes x ponto mais x2. Isso daqui são variáveis de estado? São, né? Aqui, ó. Uma delas é o x1 e a outra é o x2. Então, eu substituo direto, ó. 2 vezes o segundo estado mais o primeiro estado. Então, as minhas equações estão fechadas.
não há problema nenhum de inconsistência, aí está tudo consistente. Agora eu vou partir para escrever a forma matricial, tá certo? Essas equações aí, elas são equações das linhas, tá? Então, no próximo slide, a gente vai organizar essas equações em formato de matriz, tá? Para isso, eu preciso pegar todas as minhas variáveis de estado e organizar como se fosse um vetor, né? Um vetor coluna. Está até aqui já, ó. Então, meu vetor x vai ser, na primeira posição, x1, na segunda, o x2, na terceira, o x3. Isso que a gente vai ver no próximo slide aí, olha. Vejam o seguinte, né? Aqui, ó, está destacado o vetor x, olha lá. Primeira posição, primeira variável, segunda, terceira variável. Esse transposto aqui, novamente, né? É para dizer que eu estou ilustrando ele deitado aqui, mas com esse transposto é porque ele é um vetor coluna, tá? Então, aqui, lembrando novamente, né, que esse vetor aqui eu posso, para efeito didático, né, eu posso escrever aqui x1, x2 e x3, tá certo? Lembrando sempre aí a vocês o seguinte, que a matriz, né, o que vai dentro da matriz são os multiplicadores das variáveis de estado, tá? Sendo que na primeira coluna é o multiplicador do primeiro estado, na segunda coluna são os multiplicadores do segundo estado, e na terceira coluna são os multiplicadores do terceiro estado, tá? Então, vamos fazer aqui na ordem, olha lá. Então, vamos fazer a primeira linha aqui, ó. A primeira linha que é a primeira equação, né? Então, é x1 vezes 0, que é 0, x2 vezes 1, que é x2, x3 vezes 0, que é 0. Então, sobra só x2. Então, eu só vou ter aqui 1 na posição que aparece o vetor a variável de estado. Então, aqui, olha, x1 vezes 0 é 0, x2 vezes 0 é 0, x3 vezes 1 é x3, é o que aparece aqui, ó. Tem u aqui nessas duas equações? Tem a variável u? Não. Então, é 0 e 0 na matriz B. Na posição das linhas delas lá. A terceira equação, olha lá, eu tenho menos 2 vezes x1, então na coluna do multiplicador do x1, coloco menos 2. Tem alguma coisa aqui em x2? Não, então é 0. Tem alguma coisa aqui em x3? Não, então é 0. Tem alguma coisa em u? Tem, é 5. Então é 5 vezes u, tá certo? Aparece aqui. E a saída, olha lá, a mesma coisa, né? Multiplicador de x1, multiplicador de x2 e multiplicador de x3, tá? Então, o multiplicador de x1 aqui é 1, coloquei 1 aqui. Multiplicador de x2 é 2. E quem é o multiplicador do x3? Aqui não tem, né? Então é 0. Tá aí. Tem u aqui nessa equação da saída? Tem u? Não. Então, a matriz D é nula também, tá certo? Então, com isso, eu obtive as matrizes A, B, C e D, né? Nesse caso aí, a gente sempre coloca... Eu não coloquei aqui, mas é sempre bom colocar D igual a 0, tá? Matriz D maiúscula igual a 0, tá? Perdão. Então, é isso, pessoal. Alguma dúvida com respeito a esse desenvolvimento desse exemplo aí? Não, professor. Não, professor. Então, pessoal, a forma canônica controlável ela é boa por esse motivo. Você faz qualquer equação diferencial chegar na forma matricial, né, com passos assim bem definidos, tá certo? É só derivar e substituir, tá certo? E na forma matricial, lembrar que a matriz A, dentro dela, vai os coeficientes dos estados, tá certo? Sendo a primeira coluna do primeiro, a segunda do segundo, a terceira do terceiro, em cada linha, né? Tá certo? É só lembrar disso que vocês não vão errar nunca, né? Bom, dessa representação que tá aí no slide 18, para chegar lá no diagrama em blocos, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Para cada variável de estado, a gente vai desenhar um integrador. Tá lá, ó. Para cada variável de estado, eu vou desenhar um integrador, sendo que as saídas desses integradores são sempre as variáveis de estado, x1, x2, x3. Forçosamente, né? Se a saída de um integrador é x1, é que na entrada dele tinha a derivada do x1, né? E isso também acontece para o x2 e para o x3. Tá aí. Daqui para frente agora, eu vou verificar
quantos e quais são os elementos multiplicadores que eu vou ter que colocar e quantos somadores vou precisar utilizar, né? Tá certo? Então, veja o seguinte, olha, o primeiro estado, tá vendo aqui? A derivada do primeiro estado é igual ao segundo, então é um fio que eu vou ligar daqui para cá. A derivada do segundo estado é igual ao terceiro, então é o fio que eu vou ligar daqui para cá. Agora, a derivada do terceiro estado não é tão simples, ela é com a composição, ela é uma parcela aqui somada com uma outra parcela. Então, eu vou precisar aqui, ó, de um somador de 2 entradas, tá? E a saída? A saída aqui, nesse exemplo, também não é simples. Eu vou precisar de vou precisar de um somador com uma e duas parcelas. Então, eu vou precisar de um somador aqui para fazer a saída, né? Formar a saída, e vou precisar de um somador aqui para poder formar a derivada do terceiro estado. Vamos ver no próximo slide como é que ficou. Olha lá. Vamos conferir aqui, olha. A derivada do primeiro estado é o segundo, está aqui, ó. A derivada do primeiro estado é igual ao segundo estado. A derivada do segundo estado é igual ao terceiro. A derivada do segundo estado é igual ao terceiro. A derivada do terceiro estado é uma soma de 2 parcelas. Uma parcela é 5 vezes U, está aqui, ó. E a outra parcela é menos 2 vezes o primeiro estado, tá? O primeiro estado está aqui, pego uma cópia dele, multiplico por menos 2 e somo lá, tá lá, menos 2x1 mais U. Essa aqui é a equação. E a saída, pessoal? A saída também tem 2 parcelas. Uma parcela, né, de 2 vezes o segundo estado mais o primeiro estado. Então, o primeiro estado está aqui, peguei uma cópia dele, joguei no somador, e o segundo estado está aqui, peguei uma cópia dele, multipliquei por 2, somei e produzi o y, tá? Da mesma forma, se eu traçar aqui uma linha, né, entre essa saída e essa entrada, envolvendo todo o sistema, tudo que está aí dentro, né, é variável de estado, e o que está fora é exatamente a entrada e a saída, só isso que fica para o lado de fora, né? Tá certo? Entenderam bem esse exemplo, como é que faz, pessoal? Positivo, professor. Sim, professor. Bom, então, após essa aula terminar, que a gente já está chegando no final, né? Eu vou colocar a lista lá para vocês exercitarem essa parte aqui da matéria, tá? Que não está lá ainda, eu vou providenciar. Alô, quem quer falar alguma coisa? Pode falar. Pode falar aí, pode perguntar. Ah, foi só um ruídozinho, né? Bom, pessoal, então assim, eu vou colocar a lista de exercícios para vocês irem exercitando essa parte da matéria, tá? E ainda não essa parte de espaço de estados, na próxima aula a gente vai abordar uma outra situação, né? Que eu vou inclusive deixar como exercício aqui para vocês, né? Não é um exercício, né? Mais para você ir pensando, né? Que vem aqui no próximo slide, olha lá, que é o exemplo 4 que a gente vai resolver na próxima aula. A gente vai discutir como é que se resolve esse tipo de problema aí. Se você olhar bem lá no primeiro exemplo e no segundo exemplo, você só tinha, né, o U aqui, ó, tá vendo? Mas nesse exemplo aqui está aparecendo, ó, a derivada da entrada. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Ou a derivada segunda pode aparecer aqui. E aí, para resolver esse problema aqui, para você descrever, né, o espaço de estados, a gente precisa adotar algumas modificações na escolha dos estados, tá? Então, a gente continua usando a forma canônica controlável, mas também tem que incluir em alguma variável de estado, ou uma ou duas, tem que incluir um termo proporcional à entrada, tá? Então, quando aparece derivada ou derivadas da excitação na equação diferencial, para escrever o espaço de estados, as variáveis de estado você tem que escolher com algum termo proporcional à entrada, tá?
qual é a justificativa para isso, tá, pessoal? A justificativa para isso é exatamente que se você não fizer isso, olha só aqui. Olha só aqui, vou voltar aqui uns slides, ó. Voltar lá na parte de conceito, né? Olha aqui. O meu sistema, ele tem como entrada U e tem como saída Y, tá? Nesse diagrama aqui, vocês estão enxergando alguma derivada do U aqui? Não tem, tá certo? Quando ocorre derivada do U, ela ocorre por causa da configuração dos elementos aqui do sistema. Então, existem elementos aqui dentro do sistema que, quando são combinados, tem determinadas combinações que fazem aparecer essas derivadas da excitação. Mas essas derivadas, elas não são originárias do lado de, não são originadas no lado de fora do sistema. O que entra no sistema é o U. Então, como é que aparece aquela derivada U ponto lá? É porque dentro do sistema existe uma combinação de elementos que armazenam energia que provocam o surgimento daquela derivada. Então, essa derivada ela surge internamente, tá? Mas ela não é originada aqui fora, tá certo? Então, para eu respeitar esse diagrama, né, eu preciso fazer essa jogada, né, de reescolher as variáveis de estado. Por quê? Porque agora aconteceu alguma combinação interna no sistema que apareceu essa derivada aqui, né? Mas essa derivada não pode aparecer na representação de estados, tá? A derivada só pode aparecer U, porque o U é que é o sinal que vem de fora, tá? Para resolver esse problema, é simples do ponto de vista matemático, porque a gente só precisa fazer uma mudança de variáveis, né? Mas essa mudança de variáveis implica que você tenha que introduzir em uma ou duas variáveis de estado algum termo que é proporcional no U, tá? Isso aí vai ficar bem mais claro na aula que vem, que vai ser a aula só sobre esse tema aí, tá certo? Eu estou colocando esse exemplo aqui mais como um exemplo instigador, né? Um exemplo motivador, porque, na verdade, a gente só vai resolver ele, a gente vai resolver esse exemplo aqui na aula que vem, quando eu falar dessa teoria, tá? A gente vai ver uns exemplos também, né? E vou passar uns exercícios na aula que vem também. Então, hoje, minha promessa, né? É de deixar para vocês até o final da tarde aí uma lista de exercícios sobre tudo que a gente viu nessa aula de hoje aqui, que consiste na obtenção, né, da representação de estados de um sistema linear, né? Ou seja, encontrar as matrizes A, B e C utilizando a forma canônica controlável, né? Então, vou colocar lá uns exercícios para vocês irem treinando, né? Tá certo? Uma outra coisa, deixa eu ver aqui se dá para a gente... depois, no final dessa matéria, né? Porque eu ia sugerir a vocês usar o simulador, mas ainda não dá, tá? A gente vai conseguir usar o simulador só um pouquinho mais tarde, tá? Acho que só na outra aula, daqui a 15 dias, já vai dar para usar o simulador. Vou mostrar para vocês alguns comandos lá no simulador, até para ajudar vocês também a fazerem as próximas listas, ajudar, né, a conferir o resultado, a conferir a solução das próximas listas, tá bom? Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Sobre o tema de hoje? Por mim tá tudo esclarecido, professor. Ok, tá? Então essa aula vai ficar gravada aí, tá? No Teams, quem quiser reassistir, né? Etc. Esse assunto você também consegue achar, se você quiser, né? Estudar mais e tudo. Tem os livros aí que explicam bem essa parte, né? De espaço de estados, né? É uma teoria muito comum nos livro-texto, né? Tem vídeos na internet também para quem quiser assim, consolidar o seu conhecimento, etc. Né? Tá certo? Assim, quem tiver tempo, né, eu até aconselho para você ir vendo qual é o outro discurso, o que o outro professor fala e etc. Né? Tá certo?
Como vocês puderam ver nessa aula de hoje, né, tudo é exercitação, né? Então, você tem um algoritmo aí de como é que faz, como é que começa, né? Então, é pegar os exemplos e ir exercitando, né? Não tem jeito, tá certo? Bom, mais adiante, daqui mais umas aula que vem, que 15 dias, a gente vai ter condições já de usar o simulador, né? Para ajudar a gente também a fazer os exercícios, a conferir, né? Se está certo, né? Aí você coloca os valores no simulador e te entrega lá o resultado. E você confere lá com o que você fez nos exercícios, está certo, está errado, né? Vai corrigindo lá direitinho, tá bom? Então, hoje, até o final da tarde, coloco uma listinha para vocês. Não são muitos exercícios, não, tá? São poucos exercícios, né? É bom também refazer todos esses aqui que eu fiz, né? Dessa aula de hoje, que são 2 só, né? Refaz os exercícios, faz os da lista, né? E tendo alguma dúvida, na aula que vem a gente se vê aqui e vocês podem me perguntar sobre alguma dúvida ou algum esclarecimento, tá? Alguma coisa que não ficou clara ou que você leu alguma coisa diferente no livro. Tranquilo, vocês podem perguntar, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta antes de eu encerrar essa aula de hoje? Você recomenda a gente começar por qual simulador? O Simulink ou o MATLAB? Para a gente começar, sei lá, a mexer. O que eu acho mais fácil, né? É o Simulink, porque você pega os bloquinhos, arrasta e cola lá e vai ligando, né? Em termos assim de curva de aprendizado, né? É quase zero, né? Porque o único que você tem que aprender é dar uma olhada lá nas bibliotecas, mas aí você clica lá, aparece os símbolos e os nomes, aí você clica lá, segura, arrasta para a área de trabalho e vai colando lá os bloquinhos, né? Tá certo? E aí você consegue simular com os blocos, né? E tem outro tipo de simulação, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, que é usando script também, que é bem útil, né? Digamos assim, nessa fase agora, porque eu não tenho o programa aqui nesse computador para mostrar para vocês, né? E eu sei que muitos de vocês também não têm aí para usar em casa, seria um pouco injusto, né? Aí o que eu tentei fazer, né, e fiz desde do ano passado, é exatamente usar esse simulador que tem no browser, né, online, e simular script, porque aí qualquer um de vocês pode fazer, né, e fica mais justo, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo pode fazer, e é uma simulação que assim, em termos de resultado final, é similar ao que você vai obter fazendo com blocos. É óbvio, né, que fazer com blocos é muito mais fácil, né? É só clicar e colar, né? E ligar, né? Aí você quer configurar um bloco, você clica no bloco, bota os valores, né? Clica lá em aplicar, pronto. Aí só vai apertando botões, né? Com script é um pouquinho mais trabalho, né? Mas você tem que ir digitando linha por linha, né? Mas para aquelas pessoas que gostam, né, de fazer aplicações de sistemas embarcados, né, aplicações com placa de aquisição, também é bom, né? Porque no fundo, o que você faz, né, nesses sistemas, né, embarcados, você programa por script, né? Tá certo? Em geral é linguagem C, né? E você vai ver que o MATLAB, assim, muito parecido, assim, a parte de sintaxe é bem parecida com a linguagem C, né? As equações, né? Não estou dizendo as funções são diferentes mesmo. Mas as equações, assim, a forma como você escreve as equações é muito parecido, né? Aliás, do ponto de vista assim, né? Tem pessoas que programam exatamente igual o que faz no MATLAB, joga lá no C, igualzinho, do jeito que tá, funciona, né? Essa é uma coisa boa, né, de se programar em script. Você não precisa ficar traduzindo. Depois que você programa tudo em blocos, né? Você faz todo um projeto em blocos lá no Simulink. Pô, fácil, fácil, né? Montei rápido, simulei. Agora eu quero passar isso para um sistema embarcado. Tem que transformar isso em código. Aí, né, a pessoa vai perder mais um tempo. Se você já faz em script, né? Aí a transposição ela é imediata. A única diferença é que você tem que só que comparar se aquela
aquele código que você colou ali no teu IDE, se a sintaxe está direitinha, se não está, né? Mas aí é uma questão de acertar a sintaxe, né? Porque as equações vão estar iguais, né? O que você multiplica e soma vai estar tudo igual lá, não tem muito o que mudar, né? Então, do ponto de vista de implementação final, digital, né? Essa simulação por script ela é muito parecida, está muito próxima, né? Está muito próxima do desenvolvimento, tá certo? Mas, e assim, a simulação gráfica também é muito boa, né? Se a gente tivesse aí na modalidade presencial, provavelmente a gente iria para o laboratório fazer essa gráfica, que é bem mais rápida, mais simples, né? E a curva de aprendizado é muito rápida, né? Uma aula você consegue... Em uma aula eu consigo te explicar tudo aquilo que você precisa saber, né? Para fazer a sua simulação em casa, né? E simulações das aulas, tá certo? Tá ok? Então é isso. Eu vou usar esse simulador online, né? Que todo mundo tem acesso, né? Mas aí a gente fica limitado a usar a estratégia do script, que eu não vejo assim muito problema não, tá? Eu não vejo... Dá um trabalhinhozinho, mas não é nada assim, bicho de 7 cabeças, dá para a gente usar. Tranquilamente dá para obter as curvas, né? Não tem a facilidade dos bloquinhos, mas assim... mas quem tiver o programa em casa, MATLAB, pode usar também, né? É mais por uma limitação aí do grupo, né? Que nem todo mundo tem em casa disponível, então assim, não vou distinguir ninguém por causa disso. A gente pode usar a simulação por script com acesso a esse software online, tá bom? Tá ok, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou aqui, então, eu vou suspender aqui a minha compartilhamento de tela, né? Vocês têm alguma dúvida a respeito do tópico de hoje? Ou alguma dúvida, né, que ficou a respeito da nossa disciplina? Como é que vai ser a disciplina? Né? Como é que vão ser as provas? Alguém tem alguma dúvida ainda? Tem alguma dúvida ainda perturbando vocês aí? Pode perguntar. Tá, tudo bem. Então, em virtude aí, né, do silêncio, né, eu vou considerar que todo mundo, né, ninguém tem dúvida, tá certo? Então, eu vou encerrar a gravação aqui dessa aula de hoje, tá?